Enfim, as informações são muito vagas. Vou precisar entrar em contato com o projeto e com a deputada. Com ela eu já comecei a entrar em contato, estou vendo se consigo resposta, e com o projeto especificamente. Acredito que o projeto esteja, antes de responder a pergunta, acredito que o projeto esteja parado, principalmente por causa da pandemia, porque as últimas informações que tem foi de 2019, e aí, como já, agora começando a responder, o financiamento vai ser por parte do governo federal. Eu vi que o investimento vai ser, pelo menos na época, foi estipulado em 2,4 bilhões de reais, através do programa Luz para Todos. E a operacionalização, assim, a terra indígena fica a 300 quilômetros de Boa Vista. Então, está tendo capacitação de eletricistas indígenas, já teve o curso, alguns já terminaram, e de outros profissionais, como os próprios pesquisadores, que já estão por dentro do projeto. Então, acredito que vai ser uma parceria entre os governos, entre o governo estadual, os municipais e a população indígena para operar diretamente na área, né? Acredito que o estadual vai ser mais para suporte. A Eletrobras está envolvida sim, inclusive ela recebeu também os relatórios técnicos de possibilidade de instalação desses parques nesses locais. Ela faz parte da comissão, a comissão é o Instituto Socioambiental, o Conselho Indígena Regional, a Universidade Federal do Maranhão e agora o Instituto Técnico de Roraima, Instituto Federal Técnico de Roraima, e também a Eletrobras e a CRR, que não se engano é Conferência de alguma coisa de Energia de Roraima, que é o órgão estadual. Então, eles estão todos em parceria, pelo menos na parte técnica. Acredito que na parte de operacionalização também vai estar junto, sim. É isso. Falta alguma coisa? Acho que não. Não. Muito obrigada, Laura, novamente. Carolina já botou a resposta no chat, mas vou fazer a pergunta de Gilberto aqui de novo. Ele perguntou, Carolina, qual o espaço mínimo, já inclusa a área de segurança, que empresas usam para a instalação de uma torre de energia eólica? Pode responder de novo aqui, Carolina? Tá, pelo que eu consegui encontrar, elas precisam de pelo menos 150 metros entre a turbina e qualquer outra obstrução. As turbinas, elas não podem ficar coladas uma à outra, porque além do fato que as pás não podem se encostar, elas não podem roubar o vento uma da outra. Tem que ter sempre essa visão em mente quando você vai instalar um parque eólico, a utilização do vento, né? Porque a empresa quer maior potencial de energia extraído naquele local. Então, ela não pode fazer com que as usinas compitam, as turbinas compitam entre si, nem sei se essa palavra existe, mas vou usar, para o vento. Cada uma tem que ter o seu próprio potencial. Muito obrigada, Carolina. Professor Fernando, o senhor tem alguma consideração? Posso só fazer um adendo rapidinho? Pode sim. Em relação ao espaço utilizado para a turbina, na verdade, eu moro perto de Mataraca, inclusive aqui da minha casa dá para ver o Parque Eólico de Mataraca. Assim, quando você passa perto, você não tem noção do tamanho que é uma turbina, uma torre de energia eólica. Ela toma muito espaço. O parque em si, você não consegue ver o final dele, é enorme. Então, assim, a área desmatada, a vegetação comprometida, principalmente porque era uma área de floresta, né? Assim, por mais que seja uma floresta relativamente baixa, mas havia. Mas, assim, você estando ao lado de uma torre, você se sente a menor pessoa do mundo. Aí, só a base dela é gigantesca. Eu acho que de diâmetro deve ter por volta de uns 10 metros. É muito grande. Mas é só isso mesmo, só uma curiosidade. Realmente gigante, né? Gabriela, eu acho que a Mariana queria saber um pouco das hipóteses do Valdemar, né? Se o Valdemar pudesse falar. Posso, sim. Eu creio que a professora Mariana deve estar falando sobre a situação de Santa Luzia, né? Em que o que eu encontrei foi uma redução significativa nas atividades relacionadas às eólicas. Então, acho que seria interessante, talvez, assim,
explicar como foi que eu formulei algumas hipóteses sobre a explicação da situação. Lá em Santa Luzia, há outras cidades ao redor, como, por exemplo, São José do Sabogi, que eu também tratei no meu estudo, São Mamede, também Junco do Seridó, Areia de Baraunas. É um conjunto de cidades assim vizinhas entre si, onde há um corredor de vento. E, provavelmente, o que aconteceu foi a forma pela qual os dados que são transmitidos para a plataforma Rascaged, a forma como ela foi enviada, que deu esse resultado diferente. Por causa do seguinte, alguns parques eólicos que existem naquela região são montados em glebas de terra que são compartilhadas entre mais de um município. Então, numa gleba de terra, você tem 2 municípios que compartilham aquela gleba de terra, como Santa Luzia e São José do Sabogi. E aí, então, você tem um conjunto de pessoas trabalhando naquele local, e eu suponho que a empresa que está operando o parque, operando a construção, ela deve ter escolhido colocar o estabelecimento formal dela em um dos 2 municípios. Então, ao colocar em um dos 2 municípios, ela deve ter registrado todos os empregados naquele município e transmitido as informações para a plataforma nacional. E aí o que acontece? Suponha que nesse caso que eu mencionei, tem de fato parques eólicos lá que estão em Santa Luzia e em São José do Sabogi ao mesmo tempo. Se a empresa tiver escolhido colocar o estabelecimento dela em São José do Sabogi, então todos os empregados estão registrados por lá. Mesmo que na prática eles trabalhem uma parte em São José e outra parte em Santa Luzia, entende? Então, e no caso, como São José do Sabogi é muito pequeno, ele só tem 4.000 habitantes, 4.000 e poucos habitantes, então qualquer assim, deslocamento assim, de registro de funcionários que fosse retirado de Santa Luzia para São José ia dar um impacto significativo nos números de São José. Por isso que na tabela que eu mostrei aqui, São José do Sabogi tem um impacto considerável, de mais ou menos assim, para a variação que ocorreu nas atividades de CBO em relação ao nível geral, foi um impacto de 30% em média. Então, lá em São José, como o mercado é menor, como eu falei, qualquer deslocamento de mão de obra para lá já geraria um impacto relevante. Aí eu suponho que tenha acontecido isso, ou seja, porque não seria muito razoável imaginar que com a fase da construção você tivesse uma retração no mercado de trabalho de Santa Luzia e justamente nas atividades que estão relacionadas à construção do parque eólico. Né? Não faria muito sentido. Então, eu suponho que tenha acontecido dessa maneira. Isso mesmo, Mariana. Acho que foi isso mesmo. De nada. Gabriela? Excelente, Valdemar. Eu estava esperando o senhor falar, o senhor ligou o áudio. Aí acho que o senhor ia fazer alguma consideração agora. Chegamos ao final desse dia, do primeiro dia do seminário. E se o professor Fernando quiser fazer alguma consideração,